Fala pessoal, estamos iniciando mais um podcast aqui na Conexão Aberta. E hoje eu estou com um convidado especial, nós estamos com um cenário um pouquinho diferente aqui, porque nós estamos testando alguns formatos. E esse é um formato aqui, é um formato mais no bate-papo ali, né? Entrevista e tudo mais, para a gente conseguir também trazer pessoas de fora, que moram em outras cidades, igual está acontecendo aqui. Então eu já quero pedir você para se inscrever aqui no canal, para você compartilhar esse vídeo com 2 ou 3 pessoas aí, e também aproveitar para deixar o seu comentário, tá? Tem bastante gente comentando nos outros vídeos, e assim nós vamos responder todos os comentários, vamos trazer conteúdos também, deixa sugestões de vídeo aqui. E esse cara que eu trouxe aqui, meu, um cara muito top, vocês precisam ver como que vai tá top isso aqui hoje. Eu vou deixar ele apresentar para você. A palavra é toda sua, Wellington. Apresenta aí pro pessoal, fale um pouquinho aí. O que que você faz, o que que você mexe e daí as portas aqui são todas suas, mano. Legal, fala pessoal. Bom, prazer, né? Meu nome é o Ed, como o Rodrigo, né? O famoso Ed disse, mas o povo me chama de Well. Bom, atualmente eu não estou em Lavras, né? Mas já participei dessa igreja aí durante 21 anos, eu estava fazendo essa conta, do mesmo local e igreja, né? Bom, eu sou designer, sou pai, casado, já passei por alguns ministérios, né? Alguns, muitos. Eu tive, né, o privilégio de somar o quanto eu consegui ali na casa do Senhor. E, bom, eu acho que uma frase que eu gosto muito de falar é que Deus é um grande designer e a gente é apenas uma cor, um instrumento ali nas mãos dele quando a gente se torna disponível. Então, acho que o papo vai ser bem legal, bem bacana aí. Top, top, show de bola, cara. E assim, gente, o Wellington, né, igual ele mencionou, nós estamos aqui na cidade de Lavras, hoje o El, ele mora em Belo Horizonte, né, e ele foi um dos fundadores da mídia aqui da igreja, né, no início ali ele trabalhou muito aqui na mídia, né, tanto que tem um outro canal nosso, que é o canal da igreja, lá o canal oficial, e lá nós temos vários programas, né? Tinha um programa de teatro lá que o El fez parte, o El ajudou a fundar a mídia aqui hoje. Essa estrutura só existe aqui por causa do Wellington, né? Também, que ombrou com a gente aí, né? E o Wellington também, ele participou de alguns ministérios, igual ele falou, ele foi líder aqui do Louvor também durante bastante tempo e tudo mais, né? E, Well, responde pra gente aqui, cara. Nesse período que você viveu, né, nos ministérios, que você estava dentro dos ministérios e tudo mais, qual que foi, assim, é, qual que foi a sua maior dificuldade, assim, bateu medo quando você recebeu a proposta, ó, cara, você vai ser líder do ministério. O que que você pode deixar pra galera que às vezes tá com medo de liderar alguma coisa, tanto dentro da igreja, tanto fora, tanto em trabalho e tudo mais? O que que você pode deixar isso aí pra galera tá refletindo, pra galera tá entendendo como que funciona. Olha, realmente vai ter o medo, né? A gente não, o medo daquilo que a gente não conhece, né? Nunca ter liderado alguma coisa, estar à frente de algo. A gente meio que tem um pensamento medíocre de si próprio, então a gente se menospreza muito, né? Então a gente não sabe muito do futuro, ao invés de a gente pedir conselhos, fazer como Davi, né? Ah, se sentar ali, aprender, né? Fazer como Salomão, pedir sabedoria. E uma coisa que me chama a atenção quando eu recebi a proposta, no primeiro reflexo humano, assim, era falar não. Tipo, era falar assim, poxa, não dou conta, valeu, é nóis. Cara, engraçado, né? Só cortando isso É, aí, que, que, vai, que vai. quando a gente recebe uma missão, sempre bate aquele medo, né, velho? Tipo assim, É, será que eu sou totalmente capacitado, né? Só que na palavra de Deus fala o seguinte, cara, que Deus capacita as pessoas, né? Que Deus, ele dá aquela capacidade, dá aquela sabedoria, sabe? Pra pessoa tá ali tocando ministério, tá tocando qualquer coisa, liderando, né? E a gente vai estudando e tudo mais. Pode continuar aí. não, e muitas vezes no processo, tá? Às vezes, assim, não me sentia capaz, não me senti durante o processo, não me sentia no dia a dia, mas no processo parece que as coisas fluíam, assim, se desembolavam e tudo mais. Uhum. Eu acho que uma coisa que você falou que é importante, que Deus capacita, e às vezes Deus só quer a nossa disponibilidade. Uma frase que eu trouxe aqui um tempo atrás, aqui, a gente está participando de uma célula aqui em Belo Horizonte, uma frase que eu trouxe que é bem uma frase que a gente já conversou muito sobre, até com a minha esposa, que hoje, Jaqueline, eu converso bastante,
que é sobre a disponibilidade de usar e a casa de Obed-edom, né? Porque que a arca, né, a presença de Deus consumiu usar e não consumiu a casa de Obed-edom. Que muitas das vezes Deus não quer a nossa habilidade, Ele quer a nossa disponibilidade e usar simplesmente a habilidade dele naquele momento era esticar o bracinho, né? E tudo mais. Mas a casa de Obed-edom era uma disponibilidade da presença entrar. Então, eu acho que essas pessoas, né, que têm medo de liderar, essas pessoas que muitas das vezes abdicam disso, eu acho que deveriam repensar, porque não vai estar 100% pronto. Vai ter muito desafio, que só no desafio Deus vai fazer ali com o Espírito Santo, orientando, né, o próprio Senhor, vai fazer a gente crescer. E é o desafio que faz a liderança crescer, não é outro lugar assim, né? Então, é uma Uhum. coisa bem dinâmica, vamos dizer. Não é uma coisa. Não existe curso que faça que no dia a dia, né, a gente não aprenda alguma coisa nova. Eu acredito nisso. Certo, cara. E você falou uma coisa assim importante, né? Que nós precisamos, né, ir construindo isso aí no dia a dia, na vivência, né? Sim. Porque muitas das vezes, né, a pessoa tende ali a entender que ela já vai ser formada, né? Tipo, Deus que é uma pessoa formada, ou um setor de uma empresa que é a pessoa formada. No meu ponto de vista, as pessoas são formadas e muitas das vezes, né, você que tá na liderança, você que tá na ponta do negócio, você que tá fazendo o negócio andar, quem tá de fora, eles não conseguem ter essa percepção. O que eu mais vejo, porque são pessoas de fora, né, que não têm essa percepção, que acha que tem essa percepção, que entende alguma coisa, que tem que ser de um jeito, que precisa ser do jeito dela e tudo mais, só que ela não tá dentro ali, cara, ela não tá dirigindo o caminhão, né? E já entrando nessa parte, né, de pessoas olhando de fora, cara, é como assim que você lidava com as críticas ali, de forma qual que era o seu olhar para as críticas? Porque nós sabemos também que tem, né? Aqui, de forma geral, não estamos falando somente de setor de empresa, mas sim, de forma geral, tanto trabalho, tanto igreja, como a gente está envolvido em ministério e tudo mais, acaba que junto um pouquinho. O que você pode passar para o pessoal? O que o pessoal consegue, o pessoal vai conseguir extrair disso aí que você vai passar para a gente? Críticas. Em qualquer meio, em qualquer lugar, em qualquer hora, você vai ter. Ninguém está 100% satisfeito com o que você faz. Eu acho que assumir isso e tentar entender que, por mais que a gente entregue 100%, nem sempre é 100% esperado de outras pessoas. E aí envolve muita coisa, assim. O primeiro ponto que eu falo é qual é o contexto que essa pessoa está olhando essa situação, seja no trabalho, seja na liderança. Porque muitas das vezes é como você falou, essa pessoa não entende o contexto que aquela situação foi tomada, aquela decisão foi tomada, e a crítica ela acaba existindo quando, na minha opinião, não tem uma visão clara de todo o cenário. Mas também tem um outro aspecto, né? Existe a crítica que eu gosto de trazer, que é a construtiva, que faz a gente crescer. Porém, que ela também precisa ser muito bem alçada, lapidada, né? Porque senão ela se torna destrutiva ao longo do caminho, né? Uma fofoca, uma intriga, né? Ah, você viu como que aconteceu? Você viu como aquilo aconteceu? Mas no aspecto de liderança, a gente tem que estar pronto para qualquer bombardeio, assim, no sentido mais simples da palavra, né? Mas ao mesmo tempo tem que estar 100% alinhado com Deus para deixar Deus nos preparar para qualquer eventualidade, porque por muitas críticas, assim, falando de tanto trabalho quanto ministerialmente falando, muitas críticas que eu recebi, continuo recebendo, a famosa receita é continue. Enquanto Deus não falar mais nada, você vai continuar, independente do que aconteça. Porque é exatamente o continuar que quebra as críticas. É o continuar que acaba moldando. Peraí, não, calma, calma. Eu critiquei essa pessoa lá atrás, mas olha para você ver, ele continuou, os resultados estão chegando, as coisas estão acontecendo. Né? Uhum. Recentemente no trabalho, foi ano passado, inclusive, eu tive essa notícia, né? A gente lançou uma funcionalidade no trabalho, né? Como eu falei, eu sou designer, então a gente é o tatu na experiência do usuário. A gente lançou uma funcionalidade no trabalho e todo mundo, muitos gerentes de vários estados, várias lojas, criticaram a funcionalidade ali no produto que a gente estava gerenciando. Isso é exemplo de mercado, exemplo de trabalho.
E assim, foi um mês de bombardeio. E eu fiquei mal. Eu falei, nossa, será que realmente fazia sentido? Será que realmente era o caminho e tudo mais? Mas eu confiei em Deus. E continuei, né? Continuei ali tentando propor e tudo mais e levando bombardeio. Na hora que foi no 31º dia, né, o time de prevenção em perdas, que é um time muito importante dentro de uma empresa grande, né, que evita muito a empresa, né, a grosso modo, perder dinheiro, queria, porque queria entender o que aconteceu. Aí a gente ficou um pouco assustado, marca uma reunião, né, urgente ali, e falou simplesmente que o número de furto, né, no produto saiu de 5 mil, foi para menos de 100 em menos de 8 meses. Então, assim, foi um ticket médio salvo aí para a empresa de mais de meio milhão. Então, tipo, Deus ele vê a pintura completa. Isso eu estou dando exemplo de empresa, né? Mas em ministério é a mesma coisa. Muitas das vezes, quando a gente continua, às vezes a gente se sente humilhado, às vezes a gente se sente, né, envergonhado de uma situação, mas se a gente tem humildade de continuar, pedir perdão, né? Deus ele nos transforma. E eu acho que essa permissão de ser um vaso na mão dele é difícil demais. É muito difícil, tanto para liderança quanto para membro, é muito difícil. Mas a consequência disso é muito boa. Então, até eu ter começado no louvor, assim, a cantar, né, por livre e espontânea necessidade, foi porque algum dia eu me disponibilizei querer aprender a cantar no tom, né, não sei cantar, para cantar na célula. Então, eu sempre tive eu tinha esse objetivo, não o objetivo de me tornar líder de louvor, por exemplo. Então, Então, cara, interessante que você falou aí, né? Vou pegar esse gancho por último aí, que você uhum, falou em relação, você aprendeu uma habilidade para você suprir uma necessidade. Entendeu? Então sim. eu vejo bacana que muitas das vezes a pessoa ela não traz ali para você uma crítica construtiva, só uma crítica destrutiva, não agrega em nada, entendeu? Ela dissemina isso no meio da igreja, no meio do ambiente de trabalho e tudo mais, cara. Eu vejo isso aí como, cara, um fruto ruim, sabe? Eu vejo como uma pessoa que não consegue gerar fruto e que ela considera superior às outras. Igual, você falou que bateu medo na liderança, você falou que se sentia despreparado, você recebeu essa crítica no trabalho, foi algo assim que fez você pensar, falei, não, tô fazendo tudo aqui, mas será? Então, eu vejo esse lado positivo. Todas as coisas que chegam, cara, eu vou analisar. Mas espera aí, quem que tá fazendo, quem que é? Quem que tá aqui, sou eu. Quem que faz XYZ, sou eu. Quem que tá fazendo não sei o que, não sei o que, não sei o que, sou eu. Então, eu vejo, cara, muito esse lado, sabe? Cara, eu procuro valorizar, cara, tudo, cara. Tudo. Eu procuro olhar todo o contexto, toda a jornada, toda a história. Igual tem a mídia aqui, você conhece os meninos e tudo mais. Tem bastante gente nova também, né? Que agora você não conhece porque você foi embora. Mas, mas você acompanha lá no grupo, né? Porque ainda você faz parte, mano. Você tá aqui fazendo parte da mídia ainda. E assim, eu vejo o El, que, cara, que foi muito assim, fundamental, cara, para as coisas estarem aonde estão hoje. Se não fosse você para poder puxar a rédea, para você assumir, para você estar ali, não, eu tô aqui dando a cara a tapa para poder fazer as coisas funcionarem, o negócio andar e não deixar parar. Então eu vejo pontos positivos nisso daí, cara. Eu vejo que é uma pessoa, não, cara, ó, tem um senso, preciso fazer. Eu sei que eu não tenho todas as ferramentas, eu não tenho todas as habilidades. Só que com o que eu tenho, eu consigo estar utilizando. Eu vejo muito isso, igual é quando a gente gravava os vídeos, fazia os teatros aqui. Cara, a gente não tinha habilidade de edição, mano. Passava lá o dia inteiro editando vídeo, cara. Depois que a gente aprendeu que tinha como reduzir, fazer uma edição ali offline, né? Baixar a qualidade do arquivo, depois você conseguia upar esse mesmo arquivo com o mesmo nome pro vídeo sair melhor, você entendeu? Então a gente fazia um monte de coisa. E falando nisso, cara, teve uma vez, cara, que você me contou, né? Que o episódio tinha que sair às 9 horas da manhã, mano, no domingo. Tinha que sair às 9 horas, velho. E aí, cara, você editou o vídeo em meia hora, né? Você chegou 8h30, né? Tinha dado pala, né? No PC e tudo mais. Ah, isso aí foi engraçado, Como é porque, tipo assim, meu PC, eu falei, pô, vai dar tempo, né? Aí o meu vai dar tempo, acordei 3 horas da manhã pra editar o vídeo. Aí eu já tinha terminado ele mais ou menos umas 6. 3 horas, mais ou menos umas 6. cara do E céu, aí, na hora mano. que eu fui renderizar ele, pum, tela azul no PC. Perdi tudo que eu tinha feito.
Eu fiquei desesperado, tentei resgatar o PC, quando veio bateu 7 horas, saí desesperado de casa, correndo, cheguei na igreja suando, né, sentei aí, liguei o PC ali desesperado, tá tremendo, na base, falei, pô, esse vídeo tem que sair às 9. E aí, eu fui editando, faltando 5 minutos pro culto começar, agendei o vídeo, mas foi na edição mais brabíssima, rápida da face da Terra. Ou, E assim, é os apelos que faz crescer, mas é complexo. cara, interessante disso, né? É legal a gente trazer esses casos, né? Resgatar esses casos, mano. Foi Porque, louco. velho do céu, cara, era muito doido. Tipo, a Foi galera que louco. tem casa aí, mano, eles não têm noção do que era. Galera, Foi você não. pegar um vídeo que era complexo pra gente fazer edição, a gente levava horas pra poder editar. Fazer esse meia hora, cara, porque o Sem episódio tinha A, que é um ponto sair. importante. Ou, sem contar que a gente tava num período que era pandemia, né, cara? Tudo assim, ó, a É, maioria das coisas fechada, a igreja não tinha muita programação, cara, e a gente tinha que fazer isso aí. E beleza, cara, nós pegamos lá e criamos, né? O El veio, fez lá, foi muito colocou bom. o vídeo no ar, cara. E quando ele me contou isso aí, eu falei, cara, como é que pode? Olha só, ninguém vê isso, mas você acordou de madrugada pra editar o vídeo, né? Você acordou 3 horas da manhã, né, que você falou aí, né? 3 horas da É, manhã pra poder sim. editar, parar pra deixar pronto, pra não faltar, cara. Sabe? Pra não faltar. Isso aí você pode ter certeza que que o El, cara, ele já tava cansado, deve que ralou o dia inteiro e tudo mais, falou, cara, vou dar uma dormida aqui, vou acordar mais cedo e vou fazer a edição do É, vídeo. Ponto. Foi isso que ele, assim, pensou, né, pra poder fazer ele. E, cara, e olha só, é que eu falo, pessoas não viram isso, né? Eu mesmo não vi, você que me contou isso na época. E aí, cara, eu fico pensando, mano, sabe? Quando Deus capacita ou quando você tem uma habilidade nova, quando você consegue uma habilidade nova, cara, ela vai ser usada. Igualzinho, se é um design top, cara. Quem não conhece aí o El, aí o trampo que ele faz e tudo mais. Vou deixar o arroba seu também, El, no vídeo aqui. Depois você manda qual arroba que você queira lá, tá? Deixar. E aí eu vou deixar o arroba seu, galera. Quem quiser também, né? Que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas lá. Depois você entra lá no perfil dele profissional e tudo mais. Pra vocês estarem chamando ele, né? E tudo mais. Pra poder tá pedindo ali um trampo, ali um serviço, fazendo orçamento e tudo mais. E, cara, pode ter certeza que vocês não vão se arrepender. Voltando aqui, eu vejo o seguinte, eu vejo que quanto mais nós fazemos aquilo, cara, que é certo, sabe? Eu creio que as coisas vão funcionando. Eu creio que as coisas elas vão trazendo pra gente uma maturidade. Porque você poderia muito bem falar, cara, esse domingo vai ficar sem, cara. Você entendeu? Mas não. É aquele negócio. São pessoas que pegam ali no chifre do boi, cara, e faz o negócio acontecer. Você entendeu? Tem, tem defeitos? Tem. Erramos? Sim. Entendeu? Acontece isso, acontece aquilo, tem hora que dá vontade de desanimar? Dá, cara. Mas aí você pensa, cara, você tá fazendo o negócio, você tá com a mão no arado, tem pessoas elogiando, e engraçado que os elogios são muito maiores do que a crítica, né? E a gente tende a focar só na parte que é crítica, né? E é é, estranho isso, sabe? É muito estranho. Ultimamente, cara, eu tô pensando muito nisso. Por quê? É, tenho vivido várias coisas assim, sabe, na minha vida, né, que me faz eu repensar em atitude. Tanta atitude de crítica, tantas atitudes de elogio, né? Cara, eu tento me blindar ao máximo. Por quê? Será que é isso que Deus quer? Será que Deus quer que eu pare com isso? Será que Deus quer que eu pare com aquilo? Será que, cara, as pessoas estão puxando o saco demais? Estão falando demais? Então, o tempo todo nós precisamos que nos policiar, sabe? Nós precisamos nos policiar. Na pregação de domingo, cara, o pastor Marcelo mostrou uma imagem, né, que era um trenzinho, tinha lá alguns vagões, ele acho que era dois, né? O primeiro tava a fé, no caso que era a locomotiva, e nos vagões ali, no, no vagão do meio, tinha. O último era a emoção, né? O último era a emoção, e eu acho que no segundo. Coloca pra mim, Jonathan, a imagem, fazer favor. Gente, o Jonathan tá aqui também na nossa produção, vou olhar a imagem aqui. Do trenzinho, acho que tá do outro lado ali. O que tá escrito? É fé o quê?
Fé, fato e emoção, tá? Então, olha só. Locomotiva. Tá escrito fé. Vagãozinho do meio. Fato. E o último ali, emoção. Tá vendo? Então, cara, quando você tem ali uma fé, cara, inabalável, quando você crê, quando você coloca as coisas em prática, mano, é você e Deus, cara. E Deus vai capacitar pessoas para poder elas estarem ao seu lado. Deus, ele capacita, né? Tem um Jonathan aqui que faz parte da mídia também, a galera não tá vendo ele, mas ele tá aqui, né? Então o Jonathan, cara, hoje, cara, é um cara aqui que é uma ferramenta incrível aqui dentro da mídia. Você entendeu? Ele pega, coloca a mão na massa, olha só pra você ver. Hoje, a gente tá gravando esse podcast hoje aqui. Foi o jogo do Brasil. O Jonathan me mandou mensagem lá assim que terminou o jogo. Cara, vamos lá pra gente ajustar a projeção. Vamos lá pra gente arrumar não sei o quê. Então, nós estamos aqui. Você entendeu? Fazendo, cumprindo o reino, coisas que ninguém tá vendo. A maior da galera tá em casa, de boa e tudo mais, mas não. Nós estamos aqui tocando a obra, cara. Nós estamos aqui com a mão no chifre do boi. Então, o que que acontece? Nenhum trabalho no Senhor não é em vão, cara. A palavra de Deus fala que nenhum trabalho no Senhor não é em vão. Na palavra de Deus fala também. Sabe que Deus abençoa quando você trabalha justamente, quando você está trabalhando dignamente. Deus abre as portas. O único que pode mudar isso pra gente, o único que pode mudar o game a nosso favor é Deus, cara. Não adianta, nós estamos falando aqui de fé. Sabe, nós nunca podemos agir também pela emoção. Aí imagina só, Well, se você fosse parar hoje. Imagina se você fosse ficar paralisado pelas críticas, se você fosse ficar paralisado porque algo não deu certo, porque algo não saiu como você planejou. E eu garanto pra você, essas pessoas aí que criticaram, que falaram aí, elas estenderam a mão pra você? Não, não, nem estender a mão. Essa é uma coisa legal. Tipo, se fosse parar pela crítica, boa parte a gente não estaria no mesmo lugar há anos atrás, no mesmo momento anos atrás, Mano, né? E às vezes a gente vê a crítica como algo maior do que o nosso Deus, e isso, infelizmente, o ser humano faz isso, né? Então, exatamente. a gente tem que vigiar muito nisso, muito nesse aspecto, né? Então, é uma coisa que você mencionou que é bem importante, né? São coisas que ninguém vê. Às vezes nós mesmos falamos, não é possível, ninguém está me vendo fazendo tal coisa, né? A gente fala isso internamente, né? Mas Deus está vendo. Eu gosto muito da frase quando Jesus ele encontra Natanael pela primeira vez, Felipe vai tentar apresentar ele ali e tudo mais. E Jesus, ele mesmo fala, eu te vi debaixo ali, né? Daquela Essa árvore lá passagem e é tudo top, mais. hein? Bem lembrado, hein, cara? Então, assim, eu te vi. E assim, só tinha Natanael lá, e Natanael, obviamente, né, numa figura de linguagem aqui, que passa no Day Chose, Natanael olhando para o céu, clamando, buscando e tal. Mas quem sabe foi daquele jeito mesmo, né? Eu acho que é uma boa representação aqui. E às vezes nós estamos no trabalho, Deus, o Senhor não está me vendo, nós estamos na igreja, Deus, o Senhor não está me vendo, nós estamos no meio de pessoas, milhares de pessoas, e Deus, obviamente, está nos vendo. Então, acho que essa passagem ela é muito representativa aqui, que Deus nos vê na obra do Senhor, Deus nos vê em casa, Deus nos vê em qualquer lugar. E Ele quer fazer parte da nossa vida. É uma coisa muito assim divina, porque Ele quer. É uma coisa muito importante, né? Cara, top demais isso aí, velho. Porque, ou, eu fico pensando, cara, se a gente fosse parar, mano, sabe? Aonde que nós estaríamos hoje? O tanto de conhecimento, o tanto de Não habilidade, estaríamos, né? Esse é o ponto. não estaríamos, cara. É, E é importante pensar nisso, porque eu vejo, assim, que muitas pessoas desistem por pouco, sabe? As pessoas, elas buscam uma âncora para elas poderem justificar os erros dela. Ela busca um apoio para poder justificar o erro dela. Então, cara, eu vejo o seguinte: quanto mais nós pegamos, semeamos na vida de outra pessoa, tanto forma de trabalho, tanto ajudando, sabe, aconselhando e tudo mais, isso é um crescimento para nós também, cara, porque nós aprendemos uma vida de mão dupla. Sabe, tanta coisa eu aprendi com você, tanta coisa eu aprendo com o Jonathan, tanta coisa eu aprendo aqui na igreja com a galera, aprendo as coisas no trabalho, assim, entendeu? A todo momento, se você olhar, a vida é um aprendizado. A todo momento, cara, ela é uma evolução, sabe? Ela é uma escada. E eu vejo que muitas pessoas ignoram as pequenas coisas. E assim, vai ter momentos na nossa vida, cara, que vai ser momento de incertezas, né? Ontem eu tava conversando
como uma pessoa, cara. E aí ela falou assim, cara, eu não sei, cara, o que que Deus quer pra minha vida. Sabe, a pessoa virou aí, eu não sei, eu tô olhando aqui, eu não consigo enxergar um palmo na frente. Por quê, cara? Porque tem momentos, que é só de busca, cara. Vai ter momento que é só de continuar fazendo. Se tá em silêncio, cara, continua fazendo. Continua fazendo corretamente, continua fazendo dignamente, continua fazendo da maneira certa. Só continua fazendo. Você continuando fazendo, Deus vai abençoar, cara. Deus vai abrir as portas, Deus vai plantar e colocar coisas aonde não existem. Sabe, o nosso Deus, ele é poderoso, ele faz isso. E é a mesma coisa. Sabe quando aparece uma oportunidade que você não está esperando? Você tá fazendo alguma coisa, pum, cara, apareceu a oportunidade. Cara, é a mesma coisa. As coisas acontecem. Tem muita gente que vai achar que é correto e tem muita gente que vai achar que não. Sabe? Então sempre tem um meio termo ali. Você fala alguma coisa aí, eu acabei alongando Não, aqui. não, não queria cortar o raciocínio e isso é uma coisa interessante, né? Continuar fazendo no silêncio de Deus. Josué, né? Ele teve que fazer uma coisa que era, assim, humanamente loucura, né? Ele teve ali que coordenar um povo que Moisés já tinha chegado no limite. E assim, uma coisa interessante é que Josué ordenou coisas humanas para eles fazerem. Não, Exatamente. não foi nada sobrenatural, assim, ande sobre as águas. Não, só foi coisa humana. E as coisas humanas onde Deus fez o sobrenatural, assim, né? Então, isso me lembra muito a história de três homens, assim, na nossa vida cristã. E até ontem eu estava aqui na igreja aqui onde que eu estava, que eu estou cultuando aqui em Belo Horizonte, mas trouxe esse tema à tona e é um tema bem reflexivo para a vida cristã, que é a vida de Eliseu, né? Elias, Eliseu e Geazi. E Eliseu, ele viu tudo o que Elias fez. Elias teve, né, ficou com medo e tudo mais, etc. Eliseu viveu tudo. E mesmo assim, no final da vida de Elias, perdão, Eliseu falou assim: eu quero o dobro que esse cara teve. Então, tipo assim, Eliseu viu Elias homem, Elias profeta, Elias tacando fogo ali, Elias com medo, Elias, né, em todos os seus hemisférios, comendo, coisa simples. E Eliseu viveu o dobro. E aí Eliseu curava, Eliseu, né, fazia maravilhas. E num certo momento ele tinha um servo ali que era para ter continuado esse legado de profeta, né, o Geazi. E num determinado momento, Naamã, precisando de uma cura, foi orientada a procurar o profeta Eliseu. E aí procurou, obviamente, né, como qualquer rei, né, desculpa ali, chefe da guarda, se falha a memória, e aí ele chega com muito ouro, muita prata, muita iguaria e tudo mais, e pergunta, né, como que ele queria ser curado e tudo mais. Eliseu nem atende ele, fala, ó, mergulha lá, vai lá, faz o que tiver que fazer e boa. E pronto. E foi curado, etc. E aí Geazi intervém de uma forma que não foi mandado, né? E aí Geazi fala assim, ó, me dá uma pratinha aqui e tudo mais, meu senhor, ele não está manjando muito bem do que está acontecendo, né? Eu entendo muito de igreja, eu entendo muito das coisas. Peraí, deixa eu fazer do meu jeitinho aqui e tudo mais. E esses três perfis, né? Eles encaixam super bem na nossa vida cristã, porque a consequência de Geazi foi uma consequência para toda a geração dele. Então, toda a geração dele pegou a lepra de Naamã. Então, é uma coisa que faz refletir qual é o tipo de cristão que a gente é, na igreja, fora da igreja. A gente é o cristão que pede o dobro, né? A gente é o cristão que vê o defeito, mas ao invés de, né, abrir a janela, expor, a gente coloca a capa, ou a gente é um cristão que vê uma depressão ali, vê uma fragilidade daquele irmão, né? A gente é uma pessoa que entende a humanidade dele, entende que a igreja é um grande hospital, né? Na igreja não é de pessoas perfeitas, é a igreja de pessoas que buscam ser, né, santas, como o Senhor é santo, para juntos irem, né, para a salvação. E Verdade. Geazi, cara, é o reflexo de uma pessoa que não tinha um coração 100% convertido. E ele sofreu as consequências porque ele não continuou na direção, ele continuou na vontade.
E é uma coisa que é muito interessante. Na liderança ou você anda por direção, ou você faz suas vontades. Você fez sua vontade, você caiu. Então, é uma coisa que é aquela famosa frase do Tio Ben, né? Os grandes poderes têm Vem grandes grande responsabilidades. responsabilidade. Então, eu acho que Jazi não entendeu, né? Assim, nesse ponto, e aí prova, a história prova, né? A Bíblia prova, que ele poderia, sim, ter recebido o dobro de Eliseu. Imagina se você recebe o dobro de Eliseu, que já tinha o dobro de Elias. Pois é, O cara. cara, o cara ia fazer coisa gigante. E às vezes a gente tem aqui a oportunidade de pedir, eu quero fazer o dobro que Jesus fez, né, quando ele estava aqui humanamente falando. Já imaginou? O que ele Ca- vai fazer? Cara, pegando aquela passagem lá, né? Que Deus fala que é pra gente ser fiel no pouco que ele nos colocará em cima do. Ele entregará um muito pra gente, né? Se eu não me engano, eu acho que é isso mesmo, né? Seja fiel no Uhum. pouco que eu. Que. Todo mundo te colocarei. Isso, eu sou muito te colocarei. Trazendo isso pro contexto de ministério, pro contexto de trabalho. Olha só, tudo tem um degrau, cara. Já tá escrito. Cara, você precisa começar de um degrau menor. Você precisa começar do primeiro degrau. Você não já vai começar no último. Cara, aprende aqui no primeiro, depois você vai passar pro segundo. Então, é uma multiplicação. E eu vejo que muitas das vezes as pessoas elas querem tirar uma perfeição, cara, da onde que não tem, da onde que não tem mão de obra para isso, da onde que não tem pessoas qualificadas para isso. Uma coisa que eu tenho comigo, cara, que é o seguinte, a ferramenta que Deus me entregou para usar, a ferramenta que eu tenho para usar é ela que eu vou usar, mano. É essa ferramenta que eu vou usar. Ah, não, ó, consigo fazer isso aqui? Beleza, vai ser com essa aqui. Vai ser com isso aqui que eu tô fazendo. É o investimento que eu tenho, é aquilo que eu tenho, e depois eu vou melhorando. Depois as coisas vão crescendo, depois as coisas vão mudando. Esse projeto mesmo que nós iniciamos aqui, né, desse podcast, cara, que tem alguns vídeos já aqui no canal, mano, a gente começou com o que a gente tem. Você entendeu? Hoje nós estamos projetando um estúdio, tá? Eu não te contei ainda, né? Eu acho, mas nós vamos projetar um estúdio para a gente só fazer as gravações, para receber os convidados. Então vai ser um ambiente exclusivo ali, mas o que? Nós começamos da maneira que deu. Nós estamos fazendo da forma aqui. Não tá uma forma assim, ah, não, é um negócio amador. Não é amador, cara. A gente colocou nosso profissionalismo, colocou nossas ideias, mas nós começamos, porque nós entendemos, que isso daqui, cara, que nós estamos fazendo, isso aqui vai alcançar pessoas. Vão ter pessoas que estão passando, né, ou que passou, ou que tá em um momento que está entrando nisso tudo que nós estamos conversando. Então, o nosso objetivo aqui é falar assim, mantenha-se firme, é trazer algo, ó, nós passamos por isso e você também pode chegar lá, você também pode conseguir. Porque eu vejo assim que as pessoas, cara, a maioria das pessoas que não tem essa vivência, porque, cara, às vezes tem gente que nasceu no berço de ouro, vamos lá. Tem pessoas que nasceram no berço de ouro. Elas nunca passaram coisas que eu passei, elas nunca passaram coisas que você passou, e nós também nunca passamos coisas que ela passou. Então, eu não consigo sair da minha esfera e atuar na esfera dessa pessoa, porque eu não tenho bagagem para isso. Eu não tenho vivência daquilo, sabe? E eu vejo que muitas pessoas, cara, elas entram nesse erro. Tanto dentro de igreja, tanto trabalho. O que que acontece? Elas querem atuar numa esfera onde que elas não conhecem. Elas não conhecem o contexto. Elas não estão 24 horas ali. Ela não está ali, sabe, fazendo parte. E eu vejo que é muito importante, cara. E já aproveitando isso, cara, o que que você acha disso? Você acha que eu tô muito equivocado? O que que você acha dessa opinião aqui que eu dei? Se é isso mesmo? Se você tem um ponto de vista diferente? Então, eu acho legal, acho que acho que é isso. Resumidamente, assim, eu acho que você até trouxe todos os pontos, né, de forma geral. Eu acho que ninguém vai ter a vivência de ninguém. Eu acho que a perfeição ela é uma falsa palavra do mundo que não existe aqui nessa terra. Não vai existir. A pessoa ela pode ser a mais rica, a mais pobre, a mediana, falando aqui, obviamente, sem menosprezar ninguém. Não vai existir a perfeição. Né? Então, Uhum. acho que só posso declarar, né, a única perfeição que existiu foi Jesus.
Então, em toda a sua gama de hemisfério ali, de passos, tudo que ele fez, perfeito. Não existe outra palavra, eu acho que se encaixa. E eu creio que no céu deve existir uma outra palavra ainda melhor do que a perfeição, que se enquadra ali, que rotula Jesus. E, e essa questão da consistência, eu acho que a gente precisa, sim, a gente precisa entender que a comparação, ela mata. Ela mata pessoas e mata sonhos. E quando a gente cai nessa falácia, né, nesse jogo de palavras que o próprio diabo, eu acredito nisso, que o próprio diabo coloca em nossos ouvidos, quando a Certeza. gente permite, a gente cai num caminho que muitas das vezes é doído, que é a comparação. Então, assim, Jesus, ele é muito claro, né? Deus, ele é muito claro quando ele fala sobre a palavra comparação. E é muito interessante fazer esse comparativo. Jesus, ele fala: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz. Fato. E quando eu vou em Gênesis, Gênesis fala: nós somos imagem e semelhança de Deus. E por que a gente não se compara, obviamente não a Deus, mas não se compara àquilo que Deus deixou como promessa para nós? Peraí, eu vou me comparar com aquilo que Deus falou que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a última coisa que a gente faz é isso. Né? A gente faz muitas das vezes isso na derrota, na tristeza, né? No fundo do poço, mas não faz em dias bons. E essa é uma coisa legal, assim, que você traz, que é o quê? As pessoas não viveram o que eu vivi, as pessoas não viveram o que você viveu, as pessoas não viveram o que elas, né, as outras pessoas ali viveram. E esse background, esse contexto, reflete muito o que é a igreja. É como eu disse, a igreja é um grande hospital. Então, a gente tem que aprender a lidar e olhar de diferentes ângulos. Porque senão a gente, no primeiro momento ali, a gente fala, ah, velho, isso aqui não presta, né? Isso aqui não rola, isso aqui não funciona. E não é assim, né? Obviamente, claro, não estou falando para abrir aqui, né? Permitindo tudo que e todos, não é isso, né? Uhum. Mas eu acho que a gente tem que ter sim uma sensibilidade. Peraí, calma, não é assim. Vou procurar uma pessoa mais madura para conversar, porque eu quero entender por que as coisas são dessa forma. Porque muitas das vezes é uma pessoa que está em processo de tratamento, né? Uma pessoa que está no processo da caminhada dela da fé. E às vezes a gente se esquece como que foi a nossa, né? Então a nossa às vezes foi pior. E a gente se esquece como foi. Ou às vezes esquece o que vivenciou. Então, eu falo que a liderança, ela nos ensina que se a gente precisa sim valorizar cada palavra que a Bíblia diz, mas reforçando muitas delas, mas algumas eu vou trazendo aqui, é que aquele que quer ser primeiro sirva a todos. Então, assim, a liderança, ela obriga você a servir a todos, que não é fácil, não Não é é fácil. fácil. Mas você tem, para aprender assim a crescer e se desenvolver, buscar lacunas de conhecimento que às vezes a gente tem, né, por conta da nossa formação familiar, qualquer coisa do tipo, seja rico, seja pobre, enfim, né, qualquer nacionalidade, a gente tem lacunas, porque infelizmente nenhuma educação ela consegue também ser perfeita, assim. Então, só Jesus consegue nos educar, nos tratar naquilo que somos imperfeitos, para a gente poder caminhar e melhorar, independente, seja membro, seja uma liderança e tudo mais. Cara, e é importante, né, isso aí que você falou, porque automaticamente, né, quando você começa a subir alguns degrauzinhos aí na vida, cara, algumas coisas, né, não é todo tipo de pessoa, mas a pessoa tende a criar uma soberba, tende a criar alguma coisa. E eu ouvi uma história de um empresário, ele catava latinha, cara, depois ele montou uma das maiores empresas do mundo, eu esqueci o nome dele, sabe? Desse empresário que me fugiu o nome dele. Mas ele falou um negócio. Ele falou assim que ele pegou uma lata e colocou dentro dessa lata, ele falando de forma figurada ali, colocou dentro dessa lata é, a história dele. E aí ele virou e falou assim: todas as vezes que acontece algo comigo que eu vou ficar soberbo, que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, ele pega essa lata e olha dentro, para sempre para ele lembrar ali de onde ele saiu, da onde que ele veio, sabe? Então ele usa isso, cara. E eu achei interessante. É uma forma da gente lembrar, sabe? Quem nós somos, da onde que nós saímos e para não deixar essa soberba, né, invadir o nosso coração, invadir a nossa vida e destruir tudo que nós construímos. Eu achei interessante quando ele virou e falou isso, né?
E puxando aqui, Well, cara, traz um pouquinho aí pra gente, né? Porque hoje você é pai e tudo mais, velho. O que que mudou do El quando não era pai do El que é um pai hoje? Quais são, assim, se muda muita coisa, se não muda nada? É. Assim, agora eu posso fazer a piadinha no final do ano que eu sou Papai Noel, né? Mas assim, eu tenho que cuidar para não ficar no mesmo formato, mas vamos lá. Cara, o que que muda? Assim, basicamente tudo, assim. Eu acho que a nossa noção de perigo, o nosso racional de tomar decisões, o nosso exemplo, tudo basicamente. Eu acho que a gente pensa duas vezes tomar uma decisão, pensa duas vezes antes de tratar pessoas, e assim, sempre tentando medir bastante, muitas das vezes, porque a gente se torna um espelho. Hoje o Levi, né, o meu menino tem um pouquinho mais de um ano, e hoje o Levi, ele já tá andando, já começou a Começou a repetir o que a andar gente já. faz, já. E começou a repetir o que a gente faz, então, assim, a mudança de um para o outro. Eu acho que com criança, a gente, né, no casamento a gente ganha um propósito, assim, mas com criança a gente começa a pensar dentro do propósito. O que que eu estou fazendo com isso? O que que eu estou fazendo com a minha vida? O que que eu estou fazendo com a minha disponibilidade? O que que eu estou fazendo aqui? É igual aqui, estou disponível conversando com vocês, né? Mas o que que eu estou fazendo nesses exatos momentos? É para fazer o quê? Qual é o objetivo? Então a gente começa a pensar muito sobre cada ação, aonde a gente deveria ser sempre assim, né? Não precisava de ter um filho, não precisava ter um casamento para ser sempre assim. E no caso, acho que o que muda mesmo é o nosso senso de responsabilidade. Então, acho que aumenta bastante, né, consideravelmente. Então, a gente vai ter lugares que a gente não consegue ir mais com tanta frequência, ou às vezes nem ir. Vai ter lugares que, em momentos que a gente não consegue ter uma certa disponibilidade, porque a gente tem foco em outras, né, outras prioridades. E, obviamente, né, hoje não estando como líder, mas já vi líderes que são pais, né, que se desdobram para tudo correr super bem, né, e no dia a dia eu sei que não é fácil, né, no dia a dia, nos backgrounds, a casa vai ficar desarrumada, vai ficar com louça para lavar, né, então são coisas que eu, não sendo líder, passo por isso, né, há momentos que eu passo por isso, mas eu acho que a temperança ali, o espírito também, ele é sujeito ao profeta. Então a gente também tem que tomar certo zelo, cuidado, porque a gente também tem que se controlar emocionalmente, porque é muitos quereres, né, muitos objetivos simultaneamente, construindo-se, e claro, né, nada substitui a presença. Então, não só a presença de Deus, porque eu acho que Deus ele faz questão da nossa presença, já parou para pensar nisso? Deus faz questão da nossa Verdade, presença. cara. Ele não entregou Jesus por um qualquer um, entende? Então ele faz questão da nossa presença. Verdade. E o nosso filho, né? Agora você também é pai, né? Agora você vai ver como é que é. Nosso filho também exige isso, né? Nosso casamento exige isso, nossa presença, nossa comunhão e tudo mais. Então, eu acho que isso que mudou. Eu acho que eu penso mais antes de fazer, né? Obviamente, ó, às vezes erra, às vezes acerto, mas eu penso mais, né? Para tomar uma decisão. Cara, é importante isso aí, né? Porque olha só, né? Trazendo um pouquinho de jornada, antes do Levi completar um aninho, né? De idade e tudo mais, cara, você saiu da sua terra onde você tava confortável e foi pra outra, mano. Você entendeu? Pra uma cidade bem maior, algo novo, com um filho pequeno, mas você fez o que, cara? Visando o bem da sua família e visando também o quê? Uma oportunidade de crescimento. Tá vendo que a nossa vida é uma evolução? Cara, ó, tem uma oportunidade melhor aqui, beleza, vou orar a Deus abençoou, beleza, então eu vou. Então, ó, sabe, Deus arruma uma forma, cara, de confirmar tudo. Eu contei pro Jonathan, cara, que aconteceu um fato muito doido. Eu, eu tava em casa, né, pensando nos programas do podcast, você que me conhece um pouquinho, que a minha mente é muito acelerada, mano, demais da conta, você entendeu? Então eu já tava pensando em um monte de coisa, tal, assim. E aí, eu peguei, cara, eu fui num restaurante almoçar, mano. E eu nesse restaurante almoçando, aí o dono levantou assim, cara, chegou no canto, começou a orar. Eu vi o cara orando, velho. Aí o cara orando, tá, beleza. Aí eu peguei, fui embora, cheguei em casa, aí me deu aquele negócio, cara, tem que chamar esse cara aí pra poder
dá uma entrevista pra nós, cara, a trajetória dele e tudo mais, ele já tá bem de vida, estruturado, já tem bagagem, o cara tem outros empreendimentos na cidade, empreendimento grande, assim, entendeu? E eu fiquei com aquilo assim, aí eu falei, não, cara, isso é coisa da minha cabeça, mano, você entendeu? Os caras vão disponibilizar lá 1h30 lá do tempo dele pra ela gravar lá, pra fazer as coisas, ele vai fazer isso não. Fiquei com aquilo. Mano, passou. Segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira, cara. Sexta-feira, eu cheio de coisa pra fazer já, tinha que adiantar algumas coisas, editar uns vídeos e tudo mais. Mano, me deu, cara, aquele negócio, cara, aquele incômodo, cara. Não, você tem que ir lá, você tem que ir lá, você tem que ir lá tal hora, assim, sem assado, tal hora vai lá, aquele negócio. Falei, cara, quer saber? Eu vou lá, mano. Nem sabia, olha só pra você ver, eu vi o cara lá, mano. Aí eu percebi que o cara era dono lá do restaurante. Fui. Cheguei lá, perguntei lá pra colaboradora dele lá, e aí cheguei e falei assim, ô, o fulano tá aí, tal, assim, assim, assado. Aí ela falou assim, ah, se tiver, ele fica aqui no salão, mas se não, é dar uma olhadinha no escritório, porque ele não tava lá. Fui no escritório, bati lá, ah, não, não tá aqui não, se tiver, ele tá no salão. Aí, ô, beleza, cara. É coisa da minha cabeça. Mano, quando eu desci as escadas, fui sair, velho, cara, caiu um toró, mano, na sexta, começou a chover, mano, na hora do almoço. Porque eu fui lá mais ou menos esse horário. E aí eu falei, ah, vou ter que esperar aqui, porque eu tinha parado longe o carro e tudo mais. E eu não ia sair correndo no meio da chuva. Sentei no balcão. Sentei no balcão, tô lá com o celular lá, olhando as coisas no celular e tudo mais. De repente alguém chega, senta do meu lado, coloca uma garrafinha assim, olha pro lado quem que era o cara, velho. E aí eu fiz o convite, o cara aceitou. Vim e tudo mais, e vai ser bacana. Eu creio que vai ser um bate-papo legal. Mas olha só, cara, que doideira pra você ver como que as coisas funcionam, cara. Sabe? E às vezes tem muita gente que tá com aquela vozinha ali dentro, não sei se eu devo fazer esse. Cara, peça direção pra Deus. Se for algo direcionado pra sua vida, com os planos de Deus, cara, eu creio que vai dar certo. Sabe? Eu creio que algo vai testificar ali pra você conseguir tá indo, pra você conseguir tá fazendo. Deus vai te dar essa capacidade e as coisas vão fluir naturalmente, sabe? É o que eu vejo, é o que eu consigo entender de todo esse movimento, de tudo isso que vem acontecendo, de tudo que aconteceu, de toda essa jornada. Oh, é muito importante isso aí, cara. Com certeza, assim, a resposta, a última tem que ser de Deus, porque, assim, eu já tinha desistido, assim, para ser bem sincero, assim, do processo seletivo do meu trabalho, eu já tinha desistido. Na verdade, eu nem queria participar. Eu fui abordado, né, ali na ferramenta, acredito que alguns conheçam, mas no LinkedIn, fui abordado, você quer participar de um processo seletivo e tudo mais? Assim, tô fazendo nada, beleza, participo. E aí, participei sem pretensão nenhuma de passar, sem pretensão nenhuma de dar certo e tudo mais. Foram 5 processos, né, 5 etapas, e em cada etapa, vou ser bem sincero, eu também não fiz, assim, esforço nenhum no sentido de ter uma visão, poxa, vou me dedicar muito. Não, eu apresentei o que eu já tinha feito, né? Igual o exemplo que eu dei do resultado que eu mencionei, eu apresentei esse resultado especificamente, né? Não estava com a melhor roupa, não estava ali, né, com o melhor fone de ouvido. Eu falei assim, para Deus me passar nesse negócio, eles vão ter que, vai ter muito pauzinho. E Não foi igual o mendigo também, né? Mas não, sim, também não não tá. foi não, né? Também tem que valorizar a carcaça. Mas aí, assim, eu confesso que igual eu falei, eu falei na agenda, sabe? Eu falei, olha, gente, sou muito transparente. Eu não fiz questão nenhuma de montar um case aqui. Eu tô mostrando o que eu fiz. Tipo assim, para uma empresa ouvir isso, a pessoa, nossa, cara, é desleixado, não sei o quê. E sim, e eu já fiz questão, ó, se for para me passar mesmo, vai mover, vai acontecer céus e terra nesse negócio. Porque eu também não vou fazer esforço, não. Falo isso também porque antes de entrar na minha profissão, que eu tenho hoje de experiência de usuário, eu passei por 79 processos seletivos. E esse 79, né, na posição 80 ali, aí eu entrei na área especificamente. E cada processo seletivo eu anotava, aprendia onde que eu tinha errado e fazia meio com um planejamento para me poder passar, assim, sabe? E aí eu falei, eu já não estava nessa perspectiva assim. Daí eu fui passando etapa em etapa, e na hora que eu apresentei o case e tudo mais, apresentei da mesma forma que eu tô falando aqui, na naturalidade, assim, sem filtros, né? Falando, né, why, como. E deu certo.
E aí, quando passou, já veio aquele pá, agora. E agora? E agora, né? E eu lembro que quando eu e a Jaque, a gente foi morar naquela casa, que você conheceu lá aquela casa que a gente escolheu, assim, financeiramente falando, eu falo, me deu muito medo. Eu falei, velho, eu aguento, vai dar não. É Não, vai dar, agora. não, não, É não. agora. E assim, olha como é que Deus é bom. Deus nunca deixou faltar o pão, nunca deixou faltar nada, nem um grão de arroz durante 3 anos e 8 meses que a gente ficou lá. Nenhum grãozinho, nada, 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 nada. E assim, eu tava subindo a escada ali, né, que tinha uma área em cima ali de gramado. É, eu subi da escada, depois que eu recebi a notícia, você vai ter que vir morar em Belo Horizonte, eu tô do Paranauê e tal. E eu fiquei inquieto, eu falei, nossa, nem eu fazendo mais ou menos, eu passei em todas as etapas. Falei, tá, Deus, então tá. Então, e eu orando, obviamente, né? Fazendo mais ou menos assim. Eu não tive pretensão de fazer força, porque eu falo, ó, se eu passar é porque Deus realmente quer que eu faça isso. Uhum. E aí, beleza, aí eu subi a escadinha e tudo mais. E eu fiz a pergunta para Deus, no e cru, ó, Deus, realmente você quer que eu vá para lá? Assim, e se a gente passar perto, se a gente acontecer tal coisa e tudo mais? E aí me lembrou do meu medo, 3 anos atrás. Você tá nessa casa há quanto tempo? E quando que eu deixei faltar um grão de arroz? Eu falei, tá bom, Deus. Aí eu desci a escada, aceitei o processo Eis-me aqui, Senhor, glória. exatamente. Então, foi muito assim. E Deus, obviamente, cada um tem uma experiência de falar com Deus, mas Deus, ele fala comigo de uma forma muito clara, que eu sei que é ele. Tipo, ele é muito reto na palavra. E não tem nem como titubear, não tem como duvidar, é uma coisa muito clean, assim. E eu acho que, assim, todo cristão Uhum. que confia em Deus, acho que confia, segue, respeita, tem temor, obviamente segue o que está escrito na Bíblia. No fundo, na verdade, até não cristãos, eu acredito nisso também, né? Nunca ouvi isso de ninguém, mas eu acredito nisso. Qualquer pessoa na face da terra reconhece a voz de Deus, porque Deus ele é muito claro. E eu acredito que a voz dele é reconhecível no nosso DNA, sabe? Assim, a gente sabe que é ele, alguma coisa a gente sabe. Então, foi mais ou menos isso. Então, acho que essa questão de direção, de propósito, né, como você mencionou, de pedir resposta, a gente sempre ser orientado, né? No serviço a gente fala muito de ser orientado a dados, né? E no meio do cristão deve ser orientado a Deus, acima de tudo. Então, não é simples, não é uma coisa que às vezes a gente quer dispor, né? Então, eu lembro da parábola do jovem rico. Jesus literalmente falou assim: ó, você quer me servir mesmo? Então, você vai começar no começo, quebrando tudo que você acha que é o correto. Então, vende tudo que você tem e me segue. Né? Obviamente, Jesus não queria o dinheiro dele. Obviamente, Jesus queria o coração dele. Então, com certeza, se ele tivesse disponibilizado, certamente Jesus falou assim: não, 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 precisa não. Deixa seu Isaac, que eu já preparei um cordeiro para você, sabe? Então, o seu valor financeiro vai ser muito bem investido. Você pode ajudar na bolsa, você pode ser estrategista para o reino, você pode ajudar Pedro, que não era letrado, enfim, pode fazer qualquer outra coisa. Então, assim, eu acredito que caminhar no propósito exige da gente sensibilidade. E essa sensibilidade, muitas das vezes, vai ser das coisas comuns do dia a dia. Eu estava andando inquieto. Então, assim, as respostas vêm de uma forma de um simples sentar, uma chuva que aconteceu, um contexto que aconteceu, e aí o dono vai sentando do seu lado e acontece o convite. Então, é muito disso. E só adicionando a isso, a gente fala aqui em casa que o Levi, ele passa nas fases, a gente ora muito, né? Mas já que principalmente ora muito para o Levi não sofrer nas fases de transição, por exemplo, né? Ele está na fase ainda que ele toma leite, né? Ali ele amamenta. Então, assim, a gente ora para que ele não sofra quando ele sair desse processo. E o Levi, ele começou a tomar Aptamil por causa de uma necessidade. Então, assim, Deus, ele move um contexto para a gente não sofrer. Né? Então, o Levi começou a tomar o Aptamil, né, no caso, porque minha esposa, ela teve, né, um problema ali com 2, 3 dias, e ela teve que ir para o hospital, e aí ela não conseguia amamentar, aí eu tive que correr, comprar um NAN, que o Levi não se adaptou, depois a gente mudou para o Aptamil, e por causa de um contexto, o Levi, ele acostumou a tomar Aptamil, que muitas das vezes a gente sabe aí que tem crianças que não se acostumam tão fácil, né? E aí, nas viradas de chave, 6 meses, etc., ali, o Levi não sentiu isso, essa diferença. Então,
A gente fala que assim, as orações elas são respondidas no dia a dia. Os milagres continuam acontecendo no dia a dia. Se a gente abrir os olhos para ver, Deus ele é muito claro no que ele tem para nossa vida. Assim. Então, é um exemplo que eu adiciono, né, relacionado ao contexto que Deus pode mover para a gente não sofrer. Eu acho muito isso, sabe? Cara, bacana, né? Esse posicionamento aí, né? Muito top. E eu lembro de um fato também, tem um tempo em uma das nossas conversas, né? Porque a gente tocava na banda, né? Você falou que você tinha um desejo de morar em Belo Horizonte, né? Você tinha um sonho de morar em Belo Horizonte, cara. Então, talvez você até Lembro. esqueceu, né? Disso também, né? Nesse momento que você tava aí, né? Tudo mais, talvez você chegou a esquecer desse Uhum. contexto, né? E olha só, hoje você mora aí, mano. Então eu vejo que Deus, ele, além dele cuidar, ele preocupa com os seus desejos, sabe? Então Sim, você pode ter certeza que isso tudo aí, essa trajetória, é só o início ali de algo grande que Deus vai fazer. É só início de algo amém. poderoso que Deus vai fazer. É só início porque ele testifica, ele comprova, ele não esquece, sabe? Não. Então você pode ter certeza, mano, que vai ser top aí, você vai romper aí, você vai Amém. crescer mais ainda, né? E sim, eu tenho certeza que a galera se curtiu demais isso aqui. Eu curti pra caramba essa nossa troca de ideia aí, o pessoal também vai curtir. E então, cara, você tem alguma deixa aí pra poder deixar pra galera, algum conselho pra quem está passando por algum momento de mudança, pra pessoa que tem dúvida em alguma coisa, o que que você pode deixar de conselho aí pra gente já encerrar esse nosso bate-papo? Não, assim, é uma coisa que você lembrou que é fato. Eu não sei se você vai recordar ainda, mas provavelmente vai, né? Que a memória é boa. Eu lembro que ainda falei assim, cara, eu ia receber tanto, o que que você acha e tal. E aí eu ia vir para participar, ajudar numa ONG. O motivo era super nobre, participar, ajudar numa ONG, ajudar dentro da igreja e tal. E aí eu lembro de uma forma muito simples, como você trouxe aqui, de maneira nenhuma, menosprezando o momento e tal. Mas o que você vai receber lá, você vai, né, pagar para viver. Você vai receber ali, você vai viver no limite. Querendo ou não, é uma cidade que é muito mais cara que cidade de interior, né? E aí, assim, anos depois e tudo mais, eu acontecer todo esse processo e tal. E o que eu deixo é que Deus só vai mover o sobrenatural quando a gente estiver pronto. Então, a gente tem que se preocupar mais em estar pronto para Deus, confiando nas decisões que Ele tomar, que às vezes a gente não vai entender mesmo, e tá tudo bem, a gente tem que entender que, né, que é Deus que decidiu, tá tudo bem mesmo, e a gente tem que aprender a deixar isso, e saber que muitas coisas da Bíblia, né, acontece ainda. Então, assim, o tempo para mim poder estar morando aqui, eu posso fazer uma analogia com os 21 dias, né, de Daniel ali. Então, assim, houve um processo. Se Daniel tivesse parado, já era. Ele tinha perdido, não tinha recebido resposta, Deus não tinha o abençoado, etc. Obviamente, né, comparando aqui, eu tive que aprender muita coisa, tive que experimentar muita coisa, eu tive que entrar no trabalho correto para me poder estar aqui. Então, assim, houve muito um processo. Então, o caminho que eu deixo, né, obviamente, que vai ser muito bem velejado por quem ouvir esse podcast, confie em Deus. Acima de tudo, confie em Deus que Ele tem o plano do começo, do meio e do fim. Sabe que se a gente for por esse caminho, a gente pode cair. Sabe que se a gente for por esse caminho, a gente pode não só melhorar de vida, que é uma coisa que Deus quer na nossa vida. Claro, não pense que o dinheiro é um monstro. Ele é um É Deus, uma como Jesus maldição ali, né, e falou. tudo Uma mais. maldição, perfeito, mas se a gente usar ele como um instrumento, ele vai ser literalmente instrumento nas nossas mãos, abençoando outras pessoas, sabe? E confie no processo. Continue. Eu acho que a Dolly falou muito bem. Continue a nadar, então continue a orar, continue a jejuar, continue a perseguir o alvo, que é Cristo. E porque no momento certo, quando as coisas estiverem realmente prontas, alinhadas, né, Deus assim, ele simplesmente faz acontecer e você não vai fazer esforço nenhum. Esse é o ponto. Não há esforço nenhum. É isso que eu acho que eu poderia somar e compartilhar com todo mundo aí. Ô, El, brigadão, cara. Galera, vocês viram Nada? aí, né? Façam isso aí, sigam isso, né? Deixe pra gente aqui nos comentários. O El vai até voltando mais vezes aí com outros tópicos e tudo mais, né? Mano, Deus te abençoe aí. Agradeço Amém. demais, né? Espero aí te ver em breve também aí.
fazer uma visita, ou a Sim, com gente vai certeza. aí, ou você vem aqui também, É verdade. entendeu? Ou a gente muda pra aí também, não sei. Olha aí, olha. Cuidado. Mas, cara, brigadão, né? Manda um Valeu. abraço aí pro pessoal, pro Jaqueline, um abração pro Levi. E aí, nós nos vemos aí, galera, nos próximos episódios, né? Eu vou deixar mais 2 vídeos pra vocês, pessoal, dos outros podcasts que nós fizemos, linkado nesse vídeo aqui. Well, brigadão, cara. Até mais aí. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Boa noite. Graças a Deus. Tchau, tchau.